legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Deixe proceder à leitura da ata da sessão anterior, em virtude de estarmos em sessões virtuais. Eu gostaria de, inicialmente aqui, distribuir 2 processos que estão sobre a nossa mesa aqui na comissão para serem distribuídos. O processo 1357 de 2020, autoria do deputado Gustavo Seba, que eu distribuo para o deputado Rubens Marques, e o processo 1367, de autoria do deputado Henrique Arantes, que eu distribuo para o deputado Hélio de Souza. Nós temos, senhores deputados, várias matérias aqui, todas aptas a serem votadas na presente sessão. Vou iniciar aqui pelo 4179, de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, ofício 8012 de 2019, relatado pelo deputado Chico Cagielli em 14 de agosto, entrou em diligência em 18 de setembro, com a resposta de diligência, o relatório do relator foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrados, favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório. Processo 7163 da Secretaria de Estado da Saúde, relatado pelo deputado Chico Cagielli, e o seu parecer foi pela diligência, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrados, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1180 da Secretaria de Estado da Saúde, relatado pelo deputado Chico Cagielli, o parecer foi pela diligência, está em discussão o relatório. Encerrado, está em votação. Encerrado, favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2475 da Secretaria de Estado da Saúde, relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, o parecer foi pela diligência, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2521, Secretaria de Estado da Saúde, relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, e seu parecer foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 3041, Secretaria de Estado da Saúde, relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, o parecer foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3468 da Secretaria de Estado da Administração, relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, e o seu parecer foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3926, Secretaria de Estado da Saúde, relatório 27/2020, relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, e o parecer foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 020, Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, relatado pelo deputado Chico do Cagielli, o parecer é pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem-se. Aprovado. Processo 3230 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relatado pelo deputado Chico Cagielli, o parecer foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Projeto 3951 do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, relatado pelo deputado Chico Cagielli, o parecer foi pelo arquivamento, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Só solicitar aqui o Scalabrini que me arrume aí as respostas sobre a vinculação das emendas orçamentárias, porque daqui a pouco eu tenho certeza que os senhores deputados vão nos questionar isso aqui, e eu preciso estar com essa resposta aqui na ponta da língua. Processo 4055 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relatado pelo deputado Eduardo Prado, e seu relatório foi pela diligência, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 4055 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relatado pelo deputado Eduardo Prado, e o seu relatório foi pela diligência, está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2157, de autoria do deputado Gustavo Seba, dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa judiciária e emolumentos aos participantes de tratamento comunitário. O processo foi relatado pelo
preciso falar com ele. Senhores, o microfone é aberto. Oi. Era do Scalabrini. Scalabrini, pode me mandar o WhatsApp, que eu leio sua mensagem no WhatsApp, viu? Por favor. Processo 2157, autoria do deputado Gustavo Seba. Vou ler novamente a ementa. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa judiciária e emolumentos aos participantes de casamento comunitário. Relatado pelo deputado Caio Salim, o parecer foi pela aprovação. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrados. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3968, de autoria do deputado Amaury Ribeiro, dispõe sobre o licenciamento de veículos de locação no Estado de Goiás e da outras providências. O processo cabe vistas. Relatado pelo deputado Eduardo Prado, o parecer foi pela rejeição. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório. Processo 6093, a deputada Adriana Corse, também cabe vistas, dispõe sobre a instalação de fraudário nas dependências dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Goiás. Relatado pelo deputado Hélio de Souza, o parecer foi pela aprovação. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2056, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, também cabe vistas, dispõe sobre o tratamento diferenciado nas aquisições públicas goianas para as microempresas e empresas de pequeno porte durante a calamidade pública de saúde e da outras providências. O processo relatado pelo deputado Hélio de Souza foi pela rejeição. Está em discussão o relatório. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 5444, de autoria do deputado Lucas Calil, relatado pelo deputado Eduardo Prado, o parecer foi pela rejeição. Está em discussão, cabe vistas. Em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 6767, de autoria do deputado Diego Sorgato, isenção de anuidade a recém-formados. Relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, e o relatório foi pela aprovação. Está em discussão. Cabe vistas. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2129, de autoria do deputado Humberto Aidar, autoriza a estabelecer carência para micro e pequenos empresários durante a Covid-19. Relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, o parecer é pela aprovação. Cabe vistas. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2659, deputado Humberto Teófilo, anistia de multas da pandemia do coronavírus. Relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, o relatório foi pela rejeição e cabe vistas. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2907, autoria do deputado Carlos Cabral, relatado pelo deputado Wagner Neto, seu parecer foi pela aprovação. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, era essa a nossa pauta de hoje. A lei orçamentária ela não chegou para nós aqui ainda. Então, eu não tenho como fazer aqui a distribuição para nós iniciarmos a votação do calendário. Queria pedir aos senhores que ficássemos aí todos atentos, porque a partir de amanhã, eventualmente, nós poderemos chamar uma reunião extraordinária aqui da comissão, para que a gente possa fazer a distribuição, tendo em vista que o nosso calendário já está demasiadamente apertado. Nós temos alguns prazos regimentais que precisam ser respeitados para a gente fazer a votação da lei orçamentária. Nós provavelmente não conseguiremos fechar até o dia 15 de dezembro, que é a data limite do nosso regimento para o encerramento das sessões legislativas. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que a gente ficasse atento aí nos próximos dias, que podemos ter que fazer uma convocação
extraordinária de Vossas Excelências para fazer a distribuição e fixar o calendário. Os valores decorrentes das emendas do orçamento impositivo, eu vou precisar de oficialmente comunicá-los assim que a LOA chegar, porque eu só tenho uma informação extraoficial de quando nós recebemos a LOA da secretária Cristiane Schmidt, então eu não tenho ainda o valor oficialmente, mas confirmo para os senhores tão logo a LOA chegue aqui. No entanto, eu quero solicitar que, independentemente do valor global, os valores que os senhores já vão começar a destinar para os municípios já comecem a preencher aí, porque nós teremos muito trabalho para muito pouco tempo. Pela ordem, senhor presidente. Só um minuto, deputado Álvaro, Vossa Excelência, viu? Quem já conseguir adiantando pode fazer contato com a comissão aí, com o Scalabrini, que a gente já vai adiantando, pelo menos já começamos a fazer as primeiras indicações aí, porque nós temos muito documento para analisar. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Álvaro. Não, é só para também tocar nesse assunto. Primeiro ano do governo Ronaldo Caiado, nós tivemos condição, fizemos um acerto com ele, de apresentarmos emendas só para a saúde. Esse ano que nós estamos vivenciando agora, nós tivemos aí também na educação, condição para apresentar emendas, né, recursos para a educação também. Agora, para o ano que vem, nessas emendas que vamos aprová-las, a gente tem mais opções ou continua da mesma forma? Deputado Álvaro, nesse ano em curso agora vigente, nós tínhamos uma possibilidade de emendar para as entidades do terceiro setor, que fazem também alguns trabalhos que vêm de interesse público. E assim foram feitas. No entanto, nós estamos encontrando dificuldades com as secretarias e os órgãos de governo para fazer o pagamento. Eu falei isso com o deputado Lissauer, que é o nosso presidente, e ele me assegurou que chamaria o governo para poder fazer o que fosse necessário para fazer o pagamento. Até porque o que tem sido alegado nas secretarias é que o valor das emendas, quando não são para a saúde e educação diretamente, elas não contribuiriam para a vinculação orçamentária, por exemplo, da saúde e da educação. No meu entendimento, e de acordo com a PEC que nós votamos nessa casa, nós não temos nada a ver com o problema da vinculação. Isso é um problema do governo, é ele que tem que cumprir a vinculação dele, independentemente se a nossa emenda contribui para isso ou não. Nós recebemos a orientação dos técnicos da economia naquele momento anterior de que deveríamos aplicar um percentual e que poderíamos aplicar nas entidades. Isso foi feito, ficou a livre cargo, e agora nos resta, o presidente tem dito que vai acertar aí com o governo o pagamento de todos que foram feitas. De acordo com a emenda constitucional que nós fizemos, esse ano nós temos a vinculação de 70% entre saúde e educação e 30% são novamente livres para a gente aplicar em quaisquer outras áreas de governo, né? Estou, inclusive, aqui... Então, pelo que Vossa Excelência acabou de explicar, deputado Carlos, tá. É melhor esperar mais um pouquinho, né? Porque aí a gente já tem, né, uma noção do que você vai poder distribuir para os municípios e talvez para as entidades filantrópicas, né? Entidades... O valor, deputado Álvaro, está consignado na Constituição Estadual através da emenda que foi aprovada na Assembleia. 70% para saúde e educação e os outros 30% são livres. Então, o senhor já tem uma segurança constitucional de que o senhor tem... Olha, o texto é exatamente esse, no inciso 3º. Para o exercício de 2021, 0,9%, né, do orçamento, sendo 70% deste valor destinado à saúde e educação. Ou seja, a Constituição destinou 70%, os outros 30% o senhor tem a liberdade para mobilizar eles do jeito que o senhor bem entender. E o governo, a obrigatoriedade de pagá-los, independentemente de questão de vinculação orçamentária, que essa é uma questão que assiste aí ao governo e não ao nosso orçamento impositivo. Então, nós temos aqui a regra constitucional que nos garante essa possibilidade. Muito obrigado. Perfeito. Só para efeito de os senhores já começarem... A emenda constitucional, quem quiser consultar, é a 59 de maio de 2019. Só para os senhores também já irem começando a se preparar, eu já postei informação aqui no grupo de WhatsApp dos deputados, e extraoficialmente o valor de emenda nosso para
O exercício seguinte é de 5.501.963. Por que eu digo extraoficialmente? É porque a LOA não está na minha mão. Então, eu recebi o texto, fiz uma análise rápida, não sei se chegou qualquer tipo de ofício, mensagem alterando, mas diante do que nós calculamos aquele dia que a secretária esteve na Assembleia e nos passou o valor da previsão do orçamento, foi dividindo o 0,9% pelos 41 deputados, nós chegamos a 5.501.963, dos quais 70% tem que ser obrigatoriamente em saúde e educação. Mais algum questionamento, senhores deputados? Então, não havendo mais nenhuma questão de ordem, eu agradeço aqui a presença de todos, agradeço a gentileza de contribuírem conosco, peço mais uma vez que fique aí sobre aviso para eventual convocação extraordinária e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.